que leva um heel a ser heel? Qual psicologia é aplicada por trás disso? Pode parecer besteira pra muitos e algo super simples, né? É só você escrever um heel, colocar qualquer motivação nele, um vilão e tal. Mas existe todo um estudo por trás. Não necessariamente os escritores da WWE vão pensar nesse estudo, né? Vão pensar meticulosamente, vão aplicar Freud, vão aplicar aqui um Aristóteles. Não é o caso, né? Mas a gente vai falar sobre esses dois, por isso que é na minha cabeça aqui. Apesar disso, a motivação de um lutador para virar um vilão, sempre existe uma explicação por trás. Essa é a grande graça da psicologia e da filosofia da qual a gente vai falar aqui hoje. Já adianto de antemão, não sou psicólogo, porém sou um grande entusiasta da psicologia e da filosofia também. Para quem não sabe, eu sou historiador, então tudo que envolve essa parte de estudo do ser humano, antropologia, estudo da mente, questionar o universo e o comportamento humano, tudo isso me agrada muito, então é isso que a gente vai estar falando hoje. Começando por um que é um dos meus preferidos e eu chuto dizer que tá no top 2 ou 3 de melhores heels da história da WWE, que é o Edge. Né, o Edge dos anos 2000, cara, foi assim um negócio surreal. O apelido que foi dado pra ele foi o oportunista. Aproveitava muito da situação, ele via fragilidade nas coisas e ia atrás pra poder se beneficiar em relação a elas, né? Manipulava as pessoas. Enfim, qual teoria vai se aplicar aqui? Do Carl Jung, né? A teoria da sombra. E essa teoria da sombra é você querer expor tudo aquilo que a sociedade vai te reprimir de fazer. Vamos lembrar aqui das coisas mais terríveis que você pode fazer como ser humano. Ganância, que é a luxúria, traição, maldade, o sadismo, que era o que o Edge basicamente vivia, né? Tudo isso que eu acabei de citar era o Edge heel lá em 2005, 2006. E por que isso se encaixa muito bem no Edge? Seduziu a Lita. Também de toda a situação que aconteceu do triângulo amoroso entre o Edge, a Lita e o Matt Hardy também, né? Se aproveitou da fragilidade do John Cena ao fazer o cash-in, o primeiro cash-in da história. Isso aqui foi o que o Edge conseguiu encarnar. A luxúria, o egoísmo e a traição. E um outro exemplo que tem, que também se encaixa aqui, mas de um jeito um pouquinho mais diferente, é o The Fiend. Pode não parecer, mas é verdade. Ele vai encaixar a sombra materializada, que é o quê? Você confrontar o passado e os traumas das outras pessoas, dos teus adversários. Usar isso para você desestabilizar a pessoa da qual você tá tendo a briga ali, a luta, né? Então você consegue materializar isso no teu adversário e usar isso contra ele, inclusive, né? O que é uma maluquice. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria da catarse. A gente precisa falar de Aristóteles e de Freud, purificação das emoções. É importantíssimo a gente falar aqui que a catarse, ela é a luta livre. As duas coisas andam lado a lado. A luta livre profissional, ela é uma arte, né? Ela é o teatro, ela é a expressão da arte e você consegue colocar emoções no seu personagem através da arte. Olha que loucura isso. Lembrando que a catarse é você utilizar o teatro, você utilizar a arte para você ser o alvo seguro de um ódio controlado vindo da plateia. Então você consegue fazer tudo de ruim, tudo de maligno possível e as pessoas vão acabar extravasando o seu ódio, acabar extravasando o seu desejo mais negativo em você, porque você é responsável por aquela arte, você é responsável de causar aquele sentimento nas pessoas que estão assistindo. Isso é genial. Então, quando o Baron Corbin, 2019, 2020, ali, quando o Baron Corbin fazia de tudo para ganhar sujo, roubava, se aproveitava de situações do pessoal mais fragilizado ali e tal, ele era tão odiado que o público se reunia só para odiar ele, ficava vaiando ele. Ou seja, era um ódio controlado, direcionado a uma pessoa só. E é isso, você utilizar a arte para você poder fazer isso. O outro personagem que eu separei aqui também é o Jinder Mahal de 2017, né, quando ele foi o campeão ali só para promover a luta livre profissional, para promover a WWE lá na Índia, porque eu acho que ele ficou tão odiado, as pessoas não conseguiam nem levar ele a sério e só queriam fazer com que ele sumisse da frente delas, que eu acho que se encaixa muito bem nisso. E eu acho isso extremamente importante porque ele foi um heel tão perfeito, né? Ele tirou o título de um cara tão amado que foi o Randy Orton e as pessoas acabaram não sabendo como lidar com essa frustração. E acabou que as pessoas precisavam extravasar de alguma forma e ele foi completamente certeiro nisso, né? Ele sabia provocar as pessoas. Então, justamente como a teoria diz, do público precisar extravasar o seu ódio direcionado a alguém, esse ódio controlado, é lógico, quando ele vomitava os discursos xenofóbicos dele, quando ele acabava colocando aqueles discursos que o público americano não queria ouvir, era certo que o público ia odiar isso. E, inclusive, isso me faz lembrar também do Elias e do Kevin Owens
mais ou menos por essa época que também, naquela cena em Seattle que teve, né, não sei quem lembra disso, que o público vaiou tanto eles que eles conseguiam nem falar no microfone, não dava nem pra ouvir eles. E é esse ódio controlado, você pega na ferida, você pega bem onde dói. Já a teoria da identidade social é uma teoria que foi reutilizada várias e várias vezes na luta livre da WWE e em outras empresas também. Essa teoria do Tagel é aquela teoria do nós e eles, né? Onde principalmente você está falando que precisa existem grupos diferentes, né? Seja por etnia, seja por raça, enfim. Então existe do nós somos melhores, vocês são piores. Existe essa guerra étnica, essa guerra racial que realmente existe na vida real, né, pra falar a verdade. E o Ryu, ele vai se infiltrar justamente nessa teoria do nós e eles que o Tagel tanto fala, justamente para ser esse inimigo externo, né? Esse inimigo público, para as pessoas, principalmente americanas, pegarem esse ódio e tacar hate, né? Tacar esse ódio completo em cima deles. Isso deu muito certo, né? Nos anos 80 ali, principalmente com o Iron Sheik. Sheik, baby! O cara era um iraniano que só falava palavrão, não na WWE, lógico, né? Mas só falava besteira, cuspia na bandeira dos Estados Unidos. O cara, pra mim, o Iron Sheik, ele foi o principal heel estrangeiro na história da WWE, tá? Ah, e um detalhe muito importante aqui, tudo isso ele fazia na Guerra Fria, e inclusive teve a parada do Sergeant Slaughter ali também, né? Que ele se voltou contra o público americano, contra a nação americana, em plena Guerra do Golfo, que tinha acabado de começar. Ele até sofreu ameaça de morte. Então, olha como isso se encaixa perfeito, né? Essa teoria do nós contra eles, essa teoria da identidade social vai encaixar muito bem nisso, né? Desse agente externo que vai ser o Ryu, que vai trazer esse ódio acumulado pelos patriotas americanos contra os estrangeiros. Então o Iron Sheik nos anos 80 ele vai se aproveitar muito bem disso. O Sergeant Slaughter, quando ele vira heel no começo dos anos 90, né, ali em 91, que ele acaba virando o patriota do Iraque, ali não fez nenhum sentido esse negócio, ele vai se encaixar perfeitamente nessa teoria da identidade social. E a gente também tem um outro personagem aqui que utilizou de algo extremamente real e bem delicado, né, porque era muito cedo para falar sobre isso, que foi o Muhammad Hassan. O Muhammad Hassan em 2005, cara, ele utilizou esse pós 11 de setembro para ser um personagem estrangeiro e colocar o público americano contra ele, né? É lógico que não foi ideia dele, né? Foi ideia do Vince McMahon. E falar assim, ó, eu sou alvo, tá? Por favor, me odeiem pós 11 de setembro. E, inclusive, em 2005, né, teve toda aquela parada, né, daquela bomba terrorista que teve. Foi de um péssimo gosto ali de eles terem feito um negócio de sacrifício árabe, um negócio bem islamofóbico que não pegou bem nessa época e fez com que ele fosse demitido, e nem era culpa dele, tá ligado? Porque é exatamente isso que vai falar essa teoria, né, do nós e eles. Você precisa ter esse grupo diferente, né, seja um grupo étnico, racial, de outra nacionalidade, enfim, e você vai acabar criando essa tensão entre esses dois grupos. Já o Jonathan Haidt vai falar da teoria da moralidade intuitiva, né, que é a violação dos valores humanos. Caso você não saiba, a gente vive em sociedade, né, apesar de várias pessoas na internet não saberem disso, e você precisa respeitar alguns valores humanos, né, que é tipo lealdade, bom comportamento, pureza, autoridade, enfim, você precisa respeitar esses valores que a gente criou como sociedade. Porém, vários rios se aproveitaram desses códigos de comportamento, né, esses códigos de lealdade, e quebraram eles. Vamos falar aqui de talvez a maior ameaça rio da história da WWE, que é o Randy Orton de 2009. Aquele Randy Orton careca mesmo, que em 2009 ele não tinha escrúpulos nenhum. Randy Orton era uma ameaça alienígena nessa época. O cara invadiu a casa do Triple H, pegou a mulher desacordada do Triple H, deu um tascolho, um beijo nela na frente do público inteiro, desceu o cacete em toda a família do Triple H, né, a família McMahon ali e tal, usou punch kick, usou violência, usou tudo para desmoralizar e desestabilizar não só o Triple H, como toda a família McMahon, né? E isso, o Randy Orton tá de parabéns, porque o que ele utilizou aqui dessa teoria, então sim, ele acabou violando essas leis morais e fez com que todo mundo odiasse ele, sendo um heel, na minha opinião,
Perfeito. E pulando um pouquinho os anos, né, a gente pode falar também do Seth Rollins de 2014. Ele quebrou um dos principais pilares de boa convivência em sociedade, que é justamente a lealdade. Ele traiu The Shield e a batida na cadeira que ele deu no Roman Reigns ecoou tão alto nessa época que um pouco antes dele dar a cadeirada no Roman Reigns, você consegue ouvir alguém na plateia falando um não. E todo mundo fala disso até hoje, impactou a psicologia do Roman Reigns, tanto que na última WrestleMania, né, do ano passado, ele deixou de ganhar a luta só para poder retribuir essa cadeirada no Seth Rollins. Então, quando a gente fala da teoria da moralidade intuitiva, né, o Hyatt ele vai focar muito nesses valores, nesses pilares de valores que a gente tem em sociedade. E esses dois exemplos aqui são perfeitos para isso. E para finalizar, a gente tem também o efeito Lúcifer, né, que o Felipe Zimbardo fala que o poder corrompe. E esse aqui seja talvez a coisa mais fácil e a coisa mais overused que a gente teve na história da luta livre. Quando um cara começa a ganhar e ganha títulos, ele acaba virando um monstro, ele acaba virando uma pessoa que deixa de se importar com as coisas mais simples da qual ele se importava. Então ele vira um vilão tão odiado porque ele só se importa em ganhar, em ganhar, em ganhar. E ele sabe que basicamente vira um mafioso, ele é o chefe da máfia. Separei dois nomes muito legais aqui para poder ilustrar essa teoria. O primeiro é o Triple H, né, de 2000. Aquela era do McMahon Helmsley ali, né, onde o Vince McMahon estava afastado e o Triple H e a Stephanie assumiram o controle da empresa nessa época, mostra esse efeito Lúcifer completamente na sua integralidade. Ele usava esse poder que ele tinha para poder sempre estar no topo. E a Stephanie McMahon também. É sempre eu que vou ser o campeão, eu vou usar esse poder que eu tenho para eu me colocar em lutas que valem título, para eu poder utilizar as minhas próprias regras, para eu poder ser o campeão, para eu poder ser o rosto da empresa. E um outro exemplo disso é o Roman Reigns, depois que ele virou o Tribal Chief. Ele se colocou acima da moral, ele se colocou acima dos valores de família, apesar de ele sempre focar nesse bloodline, nesse laço de sangue, e ele se colocou acima disso. Não vamos esquecer que ele desceu o cacete no Jey Uso, no Jimmy Uso, lá nos primórdios ali, antes de nascer todo esse negócio de bloodline. Simplesmente não se importou deles serem os seus parentes e falou assim, cara, eu sou o chefe, você vai me respeitar, e acabou. E ele se tornou tão imponente, ele se tornou tão importante e rico de títulos que ele acabou esquecendo e não se importando que mesmo sendo família, ele iria passar por cima. Então o Zimbardo, ele vai falar desse efeito Lúcifer, dizendo que assim que você percebe que você tem um poder sem limites, esse poder ele vai te corromper. Mas antes de a gente finalizar, eu acho importante a gente falar do rio mais recente da WWE, que é o nosso querido John Cena. Qual dessas teorias o John Cena se aplica, ou será que é uma outra teoria? Lembrando do discurso dele que ele fez essa semana no Raw, a explicação que ele deu foi muito simples. Eu sempre ganhava, eu sempre fiz tudo certo, eu fazia parte do Make-A-Wish, eu beijava as crianças, eu fazia todo o bem possível e vocês sempre me odiaram. Foi criando uma frustração muito grande nele, porque por 20 anos ele foi o rostinho bonitinho da WWE, ele nunca fez mal a ninguém. Mas mesmo sendo um cara tão gentil, sendo um cara tão legal, ele se frustrou, que as pessoas sempre exigiam mais e mais dele e nunca agradeceram ele por isso. E aí que entra a teoria da frustração e a agressão do Dollar, do Miller, o Moore e o Sears, lá de 1939. E eles vão falar, né, dessa teoria da frustração e agressão de uma pessoa que tenta constantemente alcançar um objetivo, mas é repetidamente frustrado por isso. A gente pode colocar o objetivo ser adorado e amado pelos fãs, ou até ganhar títulos, né? Enfim, ser o rosto da empresa. E já essa frustração é justamente o ódio das pessoas. Porém, essa frustração vem sempre carregada de uma agressão. E eu acho que ele mostrou muito bem isso ali quando ele atacou brutalmente o Cody Rhodes depois do Elimination Chamber. Porém, essa agressão pode vir tanto física quanto verbal ou comportamental também, que eu acho que a gente vai ter aí nos próximos capítulos da WWE. Se você achou que Ryu era só ser um vilão e tava tudo certo, não é bem por aí. Se você lembrou de mais algum Ryu, não esquece de deixar aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!